tá barato, tá muito barato. Um PL de 9, 8, 10 para uma ação de uma empresa que vai crescer, de um índice que vai crescer, é muito barato. Nos Estados Unidos é muito raro você ter isso. Mas é aquela coisa, vai mudar? Não sei. Estados Unidos, ele inflaciona o mundo todo, né? Todo mundo transaciona em dólar. Então, quando existe muita inflação do dólar, acaba existindo muita inflação do mundo. Então, não dá para eu assumir uma postura isenta, falar, não, não, aqui a gente vai ver a economia e a política, eu não vou falar nada. Porra. Corte de juros pode colocar o mercado em um novo período de boom. Atenção com ativos já precificados, muitas ações já estão caras. Essa derrota também foi impulsionada pelo suposto caso de corrupção envolvendo a irmã do Milei. Aí você vê, cara, como a Europa e a França parece que lidera esse movimento de perdição da Europa, tá muito perdida, né? Cara, e do nada, vem a notícia, pô, o cara morreu, o cara que tu vê o vídeo todo dia, é uma coisa de louco. Fala aí, pessoal, tô gravando esse vídeo dia 18 de setembro, quinta-feira, então foi um dia depois da super quarta, que tem taxa de juros nos Estados Unidos, taxa de juros no Brasil, então tem muita informação boa. Se você é novo no canal, esse é um vídeo que eu faço mensalmente para atualizar o público com relação ao investimento, o cenário da economia, e então vou mostrar muitos dados para vocês e fazer muitos comentários meus também do que eu acho, de qual deve ser nossa postura como investidor e assim por diante. Então nesse vídeo eu vou falar de dólar, vou falar de commodity, vou falar de criptomoeda, de Bitcoin, vou falar da bolsa brasileira, vou falar da bolsa americana, do mercado de uma maneira geral e outras notícias importantes ao redor do mundo também. Nesse vídeo eu vou tentar ser mais corrido, eu vou apresentar os dados que são mais chatos no começo de uma maneira mais corrida, então fica aí no vídeo. E no final, nas conclusões, eu vou falar mais, discorrer mais das minhas opiniões, tá? Bom, começando pelo dólar. O dólar segue caindo, né? Mas não é só perante o real, é perante todas as moedas. Vocês já estão cansados de saber. Aqui a notícia, né, do último vídeo falando que o dólar caía com expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Realmente os juros caiu e é por isso que o dólar também caiu. Com relação às commodities, deu para ter um sinal no último vídeo que eu mostrei para vocês que existiam commodities mais produtivas que voltaram a se valorizar. Mas de uma maneira geral é isso, o mercado vem se recuperando aos poucos. Porém, você vê que o ouro e a prata vêm se valorizando bastante ainda, porque tem muito medo aí de reserva global, a galera não está confiando muito no dólar, né? É um assunto mais complexo. Mas eu sempre coloco isso para mostrar para vocês o sentimento do mercado, mais ou menos, olhando para as commodities. Aqui eu tinha colocado essa notícia no vídeo passado, do preço do ouro permanece abaixo de 3.400, com otimismo comercial. Realmente, quando tem otimismo comercial, a galera tende a proteger menos o patrimônio e arriscar mais. Só que o que acontece? A taxa de juros ainda está alta, né? Então tem esse outro efeito que o ouro ainda pode valorizar, não é só a questão da proteção. Se a taxa de juros já estivesse baixa e fixa, tudo bem. Mas o problema é que quando a taxa de juros baixa, você perde um pouco de recompensa em deixar seu dinheiro em dólar, rendendo os juros. Então, por esse motivo específico, também tem gente que vai migrando para o ouro. Aqui o petróleo segue praticamente a mesma coisa, no ano caiu 10%, mas no mês mudou pouco. Depois, frete de mercadorias também está estável. Sobre o Bitcoin também está bem estável, mas no ano dobrou de valor, aí, literalmente. O índice de medo do Bitcoin até caiu, isso é bom, porque mesmo se mantendo o preço, quer dizer que a galera está menos eufórica, então isso vai demonstrando mais estabilidade, né, no mercado de cripto. Principalmente agora, depois que muito governo, banco, instituição, ETFs estão mantendo reserva em Bitcoin, acaba diminuindo muito a volatilidade do preço também, isso é bom. Aí o múltiplo de Mayer também segue bem estável, até caiu mais um pouco. E agora vamos falar do Brasil. O Ibovespa atinge a máxima nominal, lembrando que está um pouco longe ainda da máxima real. Eu vou comentar daqui a pouco nas conclusões por que eu acho que isso aconteceu. As bolsas, vocês podem ver que Ibovespa no mês e no ano vem subindo, o IDIV vem subindo e até o IFIX vem subindo também, que estava bem surrado aí pela taxa de juros. Aí, como eu falei, a bolsa americana em dólar no último ano subiu muito pouco, né? E no último mês subiu, não só pela bolsa brasileira, mas também pela desvalorização do dólar que eu mostrei para vocês. O PL do Bovespa segue baixo, então mesmo com essa alta, a bolsa segue barata, tá um fato. Né? Agora, se tá barata com relação ao futuro que a gente vai ter, não sei. Se mudar o governo, realmente o Brasil tomar rumo, é o que eu sempre falo. Tá barato, tá muito barato. Um PL de 9, 8, 10 para uma ação de uma empresa que vai crescer, de um índice que vai crescer, é muito barato. Nos Estados Unidos é muito raro você ter isso. Mas é aquela coisa, vai mudar? Não sei. Aí taxa de juros no Brasil, né? O Copom manteve a 15% a Selic, então a gente continua sendo o segundo maior juro real do mundo. Aí o gráfico mostrando a evolução da taxa de juros e a manutenção agora.
Próxima reunião do Copom 4 e 5 de novembro, para ver se vai baixar. A inflação no Brasil aí vem caindo gradualmente, né? Segundo os dados divulgados aí pelo IBGE, né? Pelo governo. A taxa de desemprego também estamos em mínima histórica, né? É 5,6%. A avaliação do governo ainda continua bem negativa, muito mais do que positiva e regular, apesar de ter caído um pouquinho. Cara, é engraçado desse tipo de notícia, olha só como os órgãos de imprensa divulgam, né? A avaliação positiva de Lula cresce de 29% para 33% e atinge o melhor índice desde queda na virada do ano. A Veja também, Lula tem a melhor avaliação de seu governo no ano, né? Mas você vê que está mais negativo do que positivo. Imagina se isso fosse um outro tipo de candidato aí da direita, como a mídia ia divulgar. O povo avalia como muito mais negativo do que positivo, né? Na manchete, né? Depois eles dão os detalhes ali escondidos, mas é isso. É a nossa imprensa. Nos Estados Unidos, aí também as bolsas S&P 500 no mês subindo bem, no ano subindo bastante, Nasdaq a mesma coisa. As empresas mais conservadoras, pagadores de dividendos, você vê que tá bem neutro no ano, até caiu um pouco. Isso é oportunidade, porque são empresas bem sólidas, tá? Do mercado, apesar de ter pouca visibilidade, porque a mídia sempre exalta, pô, Microsoft, Apple, Nvidia, sabe? E acaba que todo mundo fica focado nisso, mas tem muita empresa boa aí com bom desconto. Aqui no Heatmap, por setor, você vê como os setores de tecnologia estão muito mais valorizados no ano do que setores mais conservadores, né? Então, quando a gente fala que a bolsa está subindo, né, está muito cara, também, quando eu falo isso, normalmente é relacionado ao S&P 500, que tem muito peso em tecnologia. Não quer dizer que é a bolsa toda, tá? Vou comentar mais nisso na conclusão. Aí, com relação ao índice de medo e ganância, tá bem estável até, tá um pouco de ganância, mas dentro do que já vinha sendo. Aí, o Price Earnings Ratio, que seria o PL da Bolsa Americana. Você vê, o do Bovespa era por volta de 9, a Bolsa Americana quase 30. Não, a bolsa 3 vezes mais cara, porque, óbvio, tem mais qualidade, mais potencial de crescimento, mais segurança, e você vê que está alto. Então, é uma bolsa que está cara. Para o longo prazo, bom investimento, né? Não tem quem negue isso. Mas é claro que dependendo da sua experiência, da sua capacidade a resistir a uma volatilidade, pode ser um pouco perigoso comprar agora, porque o mercado pode sofrer uma correção, voltar para um patamar normal, de um price earnings ratio de 20, entendeu? Que seja 25, você já vai perder algum valor aí do seu investimento. É sempre bom ficar ciente desse número. Aí a taxa de juros nos Estados Unidos caiu, né? Finalmente, isso é muito bom, né? Não só para o mercado, mas para a economia, obviamente, porque o mercado vai seguir a economia, inevitavelmente. Então isso é muito bom para os Estados Unidos e para o mundo, né? Essa taxa de juros americana. Com relação à inflação nos Estados Unidos, aumentou um pouco com relação ao que vinha sendo, mas segundo a notícia, é conforme a expectativa do mercado. Inclusive, o passado veio um pouco abaixo, né, da estimativa, então meio que está no neutro aí o controle. Também esses dados não são 100% confiáveis, a gente sabe, de inflação, porque eles pegam preço de produtos selecionados, enfim, vocês já sabem. Mas tá bom, tá controlado por enquanto. Mesmo com as tarifas já funcionando, então isso é legal saber, vamos ver daqui para frente. Taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou um pouquinho, isso também provavelmente ajudou o Fed a diminuir a taxa de juros, porque a taxa de desemprego aumenta, menos gente comprando, menos preço subindo, menos inflação, mais argumento para baixar a taxa de juros. Então isso, por esse lado, foi bom, esse aumento na taxa de desemprego de leve nos Estados Unidos. E agora tá, eu passei pelos dados rápido, Brasil, Estados Unidos, agora eu vou dar mais as minhas opiniões, então presta atenção, né? Brasil. Além do gasto público, né, que é praticamente crônico, né, que eu já venho falando para vocês, é o principal problema do Brasil financeiramente, né, falando, tem outros, óbvio. Mas além disso, para não ficar repetitivo, porque eu já venho falando isso nos outros vídeos, também da inflação que está alta, apesar da taxa de juros alta, que é um problema. Por que será, né, também? Por que será que a gente tem um juros real tão grande, uma inflação que já está baixa comparado com a taxa de juros? Por que não baixa a taxa de juros? Será que essa inflação é séria? Está certa? Enfim. Aí coloquei outro ponto aqui também, justificando a alta do Bovespa, né? Valorização da bolsa devido a dois fatores principalmente, na minha opinião. Esperança de troca de governo, vocês já devem estar acompanhando que estão saindo as pesquisas novas, né? Com possíveis candidatos, Tarcísio, Zema, saiu até o Renan Santos do MBL, né? Contra o Lula. E também a bolsa se valorizou um pouco por causa da queda de juros nos Estados Unidos. Queda de juros nos Estados Unidos impulsiona a queda de juros no mundo todo, porque Estados Unidos ele inflaciona o mundo todo, né?
todo mundo transaciona em dólar. Então, quando existe muita inflação do dólar, acaba existindo muita inflação do mundo. Então, acaba que uma queda de juros nos Estados Unidos já se supõe que vai ter uma queda de juros no Brasil, devido também a uma provável queda de inflação no Brasil. Então, essas são as duas principais razões pelas quais eu acho que a Bolsa deu uma subida nesse último mês. E coloquei uma observação importante aqui também, que apesar da valorização acentuada nesse curto prazo, a bolsa ainda está barata. Não quer dizer que agora não dá mais para investir. Não, acho que ainda está barata, né? Representando uma oportunidade, caso o governo realmente mude, porque também se não mudar, a tendência é que volte a cair mais ou fique andando de lado. Então, sempre que eu falo que é oportunidade, eu estou confiando que o Brasil vai mudar, né, de viés econômico, político e vai crescer. Como mostrei para vocês, o PL ainda está 9, né, abaixo da média histórica que é 10, 11. Então, tá bom. Agora, com relação aos Estados Unidos, conclusão. Corte de juros pode colocar o mercado em um novo período de boom. A taxa de juros baixa acaba estimulando o crédito, estimulando o crescimento. Isso é muito bom, estimulando o gasto, que é o que acaba rodando a economia. Mas colocar uma observação também. Atenção com ativos já precificados. Muitas ações já estão caras. Então, assim, mesmo que a taxa de juros agora vai baixar, os ativos já estão bem precificados. O mercado precifica antes. Então, já se sabia que isso ia acontecer, como eu mostrei para vocês. Foi dentro das expectativas a baixa da taxa de juros. Então, não esperem que, por exemplo, aumente o mercado agora só porque baixou agora, que vai daqui a pouco mais 20% certo no próximo ano. Não. O mercado já precifica isso antes. Então, o lucro das empresas, sim. A economia, sim, deve tender a crescer. O preço dos ativos, talvez até ande de lado, porque já cresceu muito nos últimos 2 anos. E até coloquei aqui uma observação, né, que ainda há ativos mais conservadores por um preço justo. Coloquei aqui só como exemplo, tá, não é recomendação, mas, por exemplo, Coca-Cola, veja só, no último ano vem caindo 7%, né, muito fora do padrão do mercado. Só que no todo o período, você vê que a Coca-Cola é uma ação, uma empresa que existe há muito tempo, há décadas aí. Pepsi, mesma coisa, né? McDonald's, olha só, você vê o gráfico em longo prazo é quase que uma linha crescente, né? Mas no último ano está andando de lado. Aí você vê o exemplo oposto, Nvidia, no último ano, porra, aumentou mais de 50% o valor. É muito difícil que ela volte a ter esse crescimento, até porque ela já é a maior empresa do mundo. Então, que a Nvidia dobre de valor, difícil, sabe? É possível? É. Improvável. Microsoft também parecido, né? Você vê no último ano 18%, nos últimos 5 mais do que dobrou de valor, quase que triplicou, digamos assim. Então é muito cuidado aí com a emoção aí do momento. E só para terminar essa parte, ressaltando, por que eu acho importante sempre vocês verem o índice preço-lucro do ativo que vocês estão investindo, acompanhar ele, como ele funciona ao longo do tempo, que é o preço da ação pelo lucro da ação, seja para uma ação específica, um ETF, um REIT, um fundo imobiliário, porque vocês têm uma dose se ele tá caro ou barato, entendeu? Comparado com ele mesmo ao longo do tempo. Como eu falo para vocês, a taxa de juros vai baixar, a tendência inegável é que o mercado suba, que as empresas sejam mais lucrativas, né? A dívida baixa, o crédito aumenta, elas crescem mais. Só que o mercado já precificou, então às vezes você vai ver o preço da sua ação neutro, andando de lado no ano que a taxa de juros já baixou, mas porque o mercado já tinha precificado antes. Mas o lucro da empresa, efetivamente, você vê no relatório, tende a subir. Então por isso você tem que tomar cuidado quando você investe, principalmente quando você investe em crescimento, em ações de crescimento, que elas sofrem muito mais esse efeito do que as empresas de dividendos. As empresas de dividendos distribuem, então você acaba vendo isso no dividendo, pelo menos, mas de crescimento não. Todo o seu ganho vai estar no capital investido, ali no ganho de capital, no seu valor em ações. Então, se você já investir naquela ativo precificado, depois você não vai ganhar nada, entendeu? Ele vai estar no mesmo preço, a não ser que realmente o mercado reprecifique já para outra expectativa de mercado de crescimento. Acho que deu para entender. Aqui eu coloquei mais notícias gerais pelo mundo, inclusive acho que é até o highlight do vídeo, então prestem atenção. Bom, aqui nos Estados Unidos teve o Genius Act, né, que é basicamente uma lei que o Trump assinou que regula as stablecoins. Para quem não sabe, stablecoin é basicamente um token, uma criptomoeda que equivale a $1. Só que na realidade esse dólar está investido numa renda fixa americana, né, num tesouro direto americano. Então na prática o que acontece? Você dá liquidez ao dólar que está investido no título de dívida americano. Isso é bom para as pessoas que querem continuar negociando em dólar. E com isso, com esse dólar, ao contrário do dólar normal, além de você estar financiando a dívida americana, você também vai poder negociar 24 horas, pouca taxa, sem burocracia de banco. Então foi uma grande jogada não só para as pessoas em geral, os usuários, mas também para o governo americano.
Teve até a questão da Rússia falando que esse é o plano dos Estados Unidos só para manter o dólar no poder, realmente. Mas foi uma jogada muito inteligente, a princípio. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Inclusive, uma curiosidade é que as stablecoins negociam em redes como Ethereum, Solana. Então, por isso que também essas altcoins subiram tanto. Porque agora meio que se concretizou a regularidade das stablecoins. Então, há uma tendência de que as pessoas usem cada vez mais stablecoins. E, consequentemente, que essas redes dessas altcoins sejam usadas mais demanda, mais pagamento de taxa nessas altcoins. Então, elas estão subindo bastante, né? Todas essas altcoins. Muito interessante tudo o que está acontecendo aí. Eleições na Argentina. A oposição venceu as eleições legislativas em Buenos Aires, né? Que foi péssimo para o Milei. Essa derrota também foi impulsionada pelo suposto caso de corrupção envolvendo a irmã do Milei, que é algo bem desconfiável, para falar a verdade. Você que assiste esse canal também deve estar desconfiado dessa notícia. Uma notícia que sai 2 meses antes das eleições, né? Um áudio de alguém que nem é a irmã do Milei falando no áudio, tá? É outra pessoa, um terceiro, falando do suposto esquema de corrupção, que não tem nada comprovado. Então, será que é verdade? Será que foi para manipular as eleições? E detalhe, esse cara que supostamente está falando nos áudios, ele estava à frente dessa organização onde supostamente estava rolando esse esquema de corrupção, que era uma agência para deficientes e tudo mais. Aí você viu o histórico desse cara, eu fui até num site argentino, você vê que no passado, antes de 2021, ele assessorou legalmente, né, 3 municípios de Buenos Aires, que inclusive eram administrados pelo peronismo, da oposição. Então, não dá pra dizer que é 100% confiável isso aí. E fica por isso mesmo. Os caras lançam algo que talvez não seja nem verdade, influenciaram as eleições e acaba caindo no esquecimento. O Milei ainda admitiu a derrota, tudo certo, mas infelizmente essa batalha é assimétrica, né? Direita e esquerda, hoje em dia, eu não falo nem que tem que ser um lado e outro, mas tinha que funcionar para os dois. E hoje a esquerda bate muito mais na direita sem sofrer nenhuma consequência. Imagina se fosse o contrário. Aí até a Bolsa Argentina caiu muito no último mês devido a essas notícias contra o Milei. Obviamente, se o bem tem notícia ruim, as coisas vão mal, né? Então, a bolsa é assim. E tem muita gente que critica mercado, né, empreendedor, mas querendo ou não, os melhores indicadores, né? Quem que vai botar dinheiro num local onde não vai funcionar? E o local só funciona se o povo estiver ganhando dinheiro. E não é só o grande, é o pequeno também, senão a economia não gira. Então tá aí um forte indicador que a galera entendeu isso como algo ruim, né? Porque o povo confia no Milei. Milei é a esperança da Argentina, não tem como negar. Você vê que desde que o Milei assumiu a Argentina nos últimos anos, a bolsa vem explodindo, a bolsa argentina em dólar, inclusive. Mas é isso, vamos torcer para as coisas se estabilizarem na Argentina e continuar no foco, continuar no projeto de longo prazo, né, do Milei. Bom, agora falando da Europa, na França teve muita manifestação, greve, devido a corte de gastos do governo, até me impressionou, porque o Macron, teoria de esquerda. Aí você vê, cara, como a Europa e a França parece que lidera esse movimento de perdição da Europa, tá muito perdida, né? A galera criticando o corte de gastos, que é algo que é necessário hoje para quase todos os países europeus. E você vê aqui o restante da notícia. Desde que Macron assumiu o poder em 2017, tivemos um governo pró-negócios, como se fosse algo ruim, com isenção de impostos e assistência incondicional às empresas. É ruim? O que pedimos é que o futuro governo seja mais pró-trabalhadores e pró-cidadãos. E olha só, quem disse Perrine Moar, não sei como é que fala, do Sindicato Confederação Francesa Democrática do Trabalho. Cara, sim, é inacreditável. Até quando o cara ruim tenta fazer algo bom, o povo impede. Então, é o que eu falo, a Europa tá tendo um grande problema, ainda mais com a migração agora, tá piorando mais ainda. Reino Unido acordando um pouco, né? Lembra que eu falei no último vídeo com relação à migração, tá vendo? Ó, manifestação anti-imigrantes de 100 mil em Londres, teve até participação do Elon Musk, por chamada de vídeo lá, foi um negócio interessante. Mar de bandeiras e protesto em Londres, a onda patriótica que tomou conta do Reino Unido. Você vê até que o pessoal levantou aí a imagem do Charlie Kirk, né? Para quem não sabe, o Charlie Kirk era um influenciador, né? Um ativista de direita, né? Conservador, aí representando a juventude, né, conservadora. Só para você ter uma noção, é como se fosse o pessoal do MBL, um Mamãe Falei, ele ia debater na rua, sabe? As ideias são exatamente as mesmas, mas o perfil público, a dinâmica era mais ou menos isso, só pra você ter uma noção se você não conhecia ele. Eu seguia ele aí no YouTube, quase todo dia, pelo menos um short do YouTube eu via dele falando com um jovem woke que ia nas universidades debater. Cara, e do nada, vem a notícia, pô, o cara morreu, o cara que tu vê o vídeo todo dia, é uma coisa de louco, é o que eu falo. A disputa entre esquerda e direita tá cada vez mais assimétrica e isso não pode acontecer.
Infelizmente, quanto mais essa bolha da esquerda de achar que está certa cresce, mais extrema vai ter que ser a reação do outro lado para conter esse movimento. Infelizmente é o fato. Parece que a história vai funcionando desse jeito. Mas assim, é realmente inacreditável. E, bom, é isso. Espero que não fique por isso, né? Que as coisas realmente se resolvam da maneira justa. E é isso, pessoal. Vocês podem ver que eu sempre dou uma opinião aqui sobre política, mostro o que está acontecendo com relação ao quadro extra-econômico, extra-investimentos, porque a política bate muito na economia, é inevitável. Então não dá para eu assumir uma postura isenta, falar, não, aqui a gente vai ver a economia e a política, eu não vou falar nada. Porra. É um fato que por onde passa essa cultura socialista, progressista, né, trabalhista, cara, vai dar problema. E o tema do canal é justamente esse, ajudar você, o meu público, a tomar melhores decisões de investimento, de alocação de patrimônio. E isso só vai se dar bem se a economia crescer. E é um fato que essa cultura não apoia o crescimento da economia. Então, eu tenho que estar mostrando isso aqui para que as pessoas se protejam, realoquem, façam o que elas acham que tem que fazer. Considerações finais. Vocês podem ver com relação aos investimentos, minha visão não muda muito como tem que ser. Você como investidor não tem que estar, agora subiu, caiu, vou vender, vou comprar. A mesma filosofia. No Brasil a bolsa ainda está barata, né? Há esperança para mim no futuro com a troca de governo. Estados Unidos um pouco cara, setor conservador tem oportunidade. Cripto, você se mete se você conhecer e confiar no projeto, se você tiver tolerância à volatilidade. Nada que é recomendação, é sempre para te ajudar a tomar as tuas decisões. E é isso. Eu devo estar fazendo um vídeo falando mais de política, dos candidatos do Brasil aí que está saindo nas pesquisas, e o que eu acho que pode acontecer com o Brasil no futuro, principalmente os investimentos, economia, para cada um deles se elegendo. E me fala aí, deixa nos comentários pergunta, dúvida, elogio, crítica. Obrigado, até a próxima. Like no vídeo, se inscreve no canal e valeu!